Pessoal, quero mudar de assunto, falar um pouco sobre a briga entre políticos da direita e da centro-direita. Hoje à tarde, o deputado Eduardo Bolsonaro se manifestou. Vale lembrar que ontem o Ciro Nogueira, senador, representante do Progressistas, deu uma entrevista à Band, ao Canal Livre, e ele falou que o Eduardo, nos Estados Unidos, causou um prejuízo gigantesco para o projeto político da direita. Sendo assim, o Eduardo respondeu. Falou assim: prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal. Não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim. A diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil. A Raquel Landim traz uma apuração no nosso site, que é a seguinte, que políticos que são, inclusive, aliados do Ciro Nogueira, eles estão se movimentando e estão compartilhando a postagem do Eduardo nas redes sociais, inclusive de dentro do Comitê de Ética da Câmara dos Deputados, que avalia a cassação do Eduardo, o Sakamoto. Dá para dizer que os dois estão certos, na verdade, nesse caso dessa postagem do Eduardo, porque eu acho que os dois têm um pouco de razão no processo. Óbvio, Eduardo hoje é o Judas Mor da pátria, foi para os Estados Unidos, vem pressionando o governo Trump, né? Pressionou, até agora pressiona por sanções contra o Brasil, né? Por sanções contra as instituições. Ele é o pai das tarifas. O Eduardo Bolsonaro é o pai do tarifaço, né? Tá lá. Ah, mas ele tem tanto poder assim? Olha, não sou eu que falei, ele mesmo que fala. Foi ele que falou que fez isso, né? Então, quem vai chamar ele de mentiroso, né? Se ele mesmo disse isso. Então, eu acho que primeiro tem esse ponto. Segundo lugar, ou seja, ele causou um prejuízo imenso ao Brasil. Isso não tem a dúvida nenhuma, né? Por outro lado, é claro que o Ciro Nogueira está montado em interesses pessoais nisso. A situação do Ciro, ele é complicado. O Ciro é um dos nomes mais fortes da oposição, ninguém nega isso, é um dos nomes mais influentes também, né? Esteve em vários governos, né? Governos, inclusive, foi apoiador no passado do governo PT, depois se tornou apoiador do Bolsonaro. O ponto é que o Ciro tem problemas graves para reeleição lá no Piauí. Né? É o momento dele se reeleger, são 2 nomes para o Senado, né? Teve uma pesquisa que foi favorável a ele, as outras pesquisas não foram, né? E há uma chance grande no Piauí dos nomes apoiados pelo governador e pelo presidente da República ficarem com a primeira e com a segunda vaga. E aí o Ciro Nogueira não conseguir. E aí seria para ele péssimo, diante de uma situação como essa, ele tentar o quê? Tentar a Câmara dos Deputados, fazer reduzir a sua influência nesse sentido, do Senado para a Câmara. Né? O Ciro Nogueira ele tenta, né, ser candidato a vice de Tarcísio de Freitas, né? Ele se coloca como isso, ou pelo menos que tem uma função importante em todo o processo eleitoral para, uma vez o Tarcísio vencendo, mesmo que ele não seja vice, ele tenha um cargo importante no governo Tarcísio. Né? Então, é uma situação do Ciro ver a própria eleição do Tarcísio como uma situação de sobrevivência, né? Então, por isso que eu acho que, nesse caso, a crítica dos dois faz sentido. E você, Dani? Na verdade, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, muito diligentemente e de maneira estratégica pensada, é separar mesmo essa nova direita, eu diria mais aí para a extrema-direita, do centrão. Né? Porque o Centrão, nesse momento, está buscando ali um projeto que dialogue com o centro, o eleitor de centro-direita, mas que não necessariamente esse eleitor se vê representado por uma figura como o Eduardo Bolsonaro, né? Porque entende que, tendo o apoio de Jair Bolsonaro e um nome que dialogue com a centro-direita, consegue furar a barreira dos 48% dos votos que o ex-presidente teve e que foram insuficientes para reelegê-lo. O cálculo do senador Ciro Nogueira é pragmático também, tem, claro, né, interesses, inclusive partidários aí nessa composição, e Eduardo está acenando com isso, com um descolamento desse grupo que foi a base de sustentação do governo Bolsonaro e depois a base de sustentação da campanha de Bolsonaro. Republicanos, o partido do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, PP de Ciro Nogueira e o PL, né? O que Eduardo Bolsonaro está dizendo é que ele está disposto a fundar aí, ou a liderar um grupo que queira estar descolado do Centrão, buscando de novo, talvez, a pecha de antissistema, que nesse momento
está perdida e está um pouco solta, né? Eduardo Bolsonaro não está fazendo um movimento desastrado, quer dizer, desastrado até porque parece não ter percebido que teria uma influência negativa sobre o próprio capital político, né? De buscar ali um grupo que está mais isolado, mais fechado, mais no extremo. Mas ele está fazendo isso de olho, sim, em refundar aí, eu diria, uma direita ainda mais ideológica daquela que seu pai liderou durante os seus 4 anos de governo. É preciso entender até onde isso vai, porque o comportamento de Eduardo Bolsonaro, que já saíram várias matérias dizendo que, né, o Bolsonaro pediu para que falassem com ele, para que ele reduzisse a onda e tal, e etc., mas ele está reiterando isso até aqui. E se você lança um candidato que, ainda que tenha a chancela da família, ou oficialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas uma ala, um pedaço da família, de onde quer que esteja, segue martelando na cabeça desse nome, tratando-o como traidor da causa de Jair Bolsonaro, você já tem um problema. Você já tem um problema, você já tem uma cisão. Nesse momento, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo é tentar, de fato, implodir a aliança que o Centrão está tentando manter com o bolsonarismo via Tarcísio de Freitas, a ver se ele vai ter sucesso ou se vai afundar a candidatura ou a eventual candidatura do governador de São Paulo ao Palácio do Planalto. Boa, depois do intervalo falaremos sobre Jair Bolsonaro, especificamente porque o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido da defesa do ex-presidente de revogar a prisão domiciliar. Daqui a pouco mais informações. Continua ligado. Bom, aqui na internet eu trago atualizações porque se negou esse pedido, e a gente vai trazer informações daqui a pouco, o ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido da defesa de Bolsonaro para aumentar a equipe médica que atende o ex-presidente em prisão domiciliar. Isso por conta do quadro de soluços, né? Ele teve uma piora, segundo a família. Os advogados citaram essa piora nos episódios de soluço e pediram que seja permitida a entrada da médica Mariana Graziotin Pasolini para o atendimento ao ex-presidente. O time que cuida da saúde de Bolsonaro é liderado pelo médico Cláudio Birolini. Para Carla Araújo, ele disse que o pedido se justifica pela necessidade de um atendimento multidisciplinar. Moraes liberou a médica, mas ressaltou que visitantes devem ser revistados. Ele passou aí por exames, né, e deve pedir também autorização de realização de novos exames para o controle do quadro de saúde de Bolsonaro. Na última internação, que foi em setembro, foram encontradas lesões com células cancerígenas no braço e no tórax de Bolsonaro. Sakamoto. Bem, a gente deseja, é claro, que o presidente Jair Bolsonaro tenha o melhor atendimento médico possível, né, e que ele fique bem, até para poder cumprir a pena dele, né, e também que a população carcerária brasileira tenha atendimento médico decente, o que nem sempre acontece. Então, que esperemos que casos como esse sejam usados para que o Brasil pense na sua população carcerária, né, para poder garantir para ela um mínimo de atendimento. Nem sempre a gente tem um Drauzio Varela à disposição para poder fazer um atendimento gratuito, né? E é claro que todo o sistema de saúde penitenciária é sobrecarregado, tudo. Então a gente quer garantir para todo mundo e não apenas para uma pessoa. Só para retomar, eu acho que o que a Dani estava falando, que é interessante essa questão da sucessão dentro do bolsonarismo, porque é o seguinte, o que a Dani falou que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, de tentar, né, puxar o antissistema de volta, lembrando que Bolsonaro foi eleito sem tempo de TV, praticamente, com alguns segundos. Ele está querendo repetir isso aí, procurando um partido pequeno, né, que possa hospedar sua candidatura. E isso é claro se ele não for condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal por conta dessa ação que ele fez para tentar atrapalhar o julgamento do pai dele por tentativa de golpe de Estado, o que poderia torná-lo inelegível, né? Agora, o ponto é que o Eduardo Bolsonaro faz isso porque o bolsonarismo percebeu lá atrás, com o Pablo Marçal em São Paulo, de que eles não dominam. O bolsonarismo não domina os bolsonaristas. O bolsonarismo, como a gente conhece, os bolsonaristas, eles são um grupo que de extrema direita que já estava aí há um bom tempo. O bolsonarismo, os bolsonaristas, o Bolsonaro, a família, o clã, cavalgou esse grupo. O Pablo Marçal também foi muito eficaz em cavalgar esse grupo. Eles estão querendo agora repetir essa dose, né? Olhar o que o Pablo Marçal fez, saber que eles não comandam essa massa e essa massa está interessada em quem puxar esses temas.